Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o Max Weber, que é um dos fundadores da sociologia moderna. Então, ele é chamado de Maximiliano Karl Emil Weber. Ele é nascido em 21 de 4 de 1864 na Alemanha e ele morreu também na Alemanha em 14 de 6 de 1920. Ele foi um sociólogo, um jurista, um historiador, um economista alemão. Ele é considerado um dos fundadores do estudo sociológico moderno. Então, a importância de Max Weber para os estudos do desenvolvimento das ciências sociais contribuiu para todas as áreas das ciências sociais, exceto na antropologia. Para a sociologia, ele é considerado um dos mestres em que quase todo o trabalho sociológico, a presença de suas ideias, de seus ideais. Na América Latina, o pensamento de Weber foi facilitado devido à tradução de seu livro, chamado Economia e Sociedade. Em 1893, ele casou-se com Marianne, mais tarde uma feminista estudiosa e responsável por publicar as obras de Weber. Em 1897, o ano em que seu pai morreu, em 1901 ele sofreu de uma aguda depressão. Em 1903, ele recebeu um título de professor honorário da prestigiosa Universidade de Regensburg, o que lhe permitiria dispor livremente de seu trabalho acadêmico. Então, em suas obras, a compreensão da sociedade é a partir das ações individuais. Segundo Weber, são 4 as ações: ação social racional com relações e afins, a ação social racional com relações a valores, a ação social afetiva e a ação social tradicional. A gente vai ver cada uma delas. E a ação social racional com relações a afins é determinada pelo cálculo racional definido, o objetivo. Exemplos: estudar para passar de ano, trabalhar horas extras para ser promovido, se comportar para ganhar recompensas. Esse é o pensamento da ação social racional com relação a fins. Já a ação social racional com relações a valores, esta ação está associada aos valores individuais, aos princípios do indivíduo. Por exemplo, ir à igreja, cumprir com sua palavra, não aceitar suborno. Esses são alguns dos exemplos que são das ações sociais racionais com relação a valores, que é individual de cada pessoa. Já a ação social afetiva, basicamente é se orientar por emoções, de forma irracional. Exemplo: comemorar a vitória de um time, ter ciúme do amigo da namorada, vingar-se de uma ofensa recebida. Tudo isso é uma ação social afetiva. Já a ação social tradicional é a que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos tradicionais, como o próprio nome diz. Por exemplo, a utilização de talheres é uma ação social que é tradicional, relaxar aos domingos, ter costumes de seus pais, de seus avós, a nossa música, festas. Isso está muito relacionado à ação social tradicional. Dentro dos seus escritos e obras, a gente vai destacar a ética protestante e o espírito do capitalismo, a economia e sociedade e política como vocação. Essas são uma das obras que são mais famosas. Nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai falar sobre como o protestantismo influenciou no capitalismo. Para Weber, o catolicismo poderia impedir a prorrogação da economia em alguns países. A Igreja Católica condenava o lucro, já o protestantismo se identificava melhor com as riquezas. Já no livro Economia e Sociedade, Weber trabalhou neste volume até o final de sua vida, mas ele foi publicado pela sua esposa, Marianne. Depois, primeiro esboço do método sociológico de Weber, o conceito de categorização considerado por ele um objeto da sociologia. Essa teoria weberiana, como ciência, tem como ponto de partida a distinção entre 4 tipos de ação social, que a gente já viu lá em cima. Já em Política como Vocação, nesta obra, ele vai falar sobre 3 tipos de dominação: a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação legal racional. A dominação carismática é aquela que, ao apreço puramente dito, a admiração pessoal ao dominador e ao seu carisma, ou seja, suas qualidades, seus poderes. Os tipos mais puros são como dominador na posição de profeta, de herói, de guerreiro ou de demagogo.
Já nesse segundo, a dominação tradicional é o poder da tradição na ordem social em que sua mais pura forma, das instituições que penduram no poder, sendo a sua forma mais pura o patriarcalismo. Nesta dominação, quem manda é o senhor e quem obedece é o súdito. E na dominação legal racional, o último modelo e o mais moderno, neste último modelo e mais moderno tipo de dominação, a legal ou legal racional está sendo a forma mais sofisticada para a qual as outras convergem. Ela tem sua legitimidade fundada em um estatuto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na semana posterior a gente vai fazer um exercício de compreensão sobre esse assunto. Estou com saudades? Beijos.